na terceira jornada do secretariado remoto, no empreender no secretariado remoto, e essa é a quarta live da terceira jornada. A live de hoje a gente vai falar, vou pegar pesado na live de hoje, gente, mas eu vou pegar um pesado do meu jeito. Nós vamos falar sobre o tema, você não precisa de mais clientes, você precisa de posicionamento. Quando a gente fala de aumentar o faturamento, crescer a empresa, não necessariamente é preciso através de aumentar o volume de clientes. Talvez é só melhorar seu posicionamento. Mas fica comigo que eu vou te contar aí uma rápida história, tá? E tem um detalhe que eu quero saber. Se de repente você está com aquele cliente que está controlando, querendo controlar todas as suas atividades, aquelas atividades que você executa ou deixa de executar, que horas está executando, ou enfim, o que você está fazendo, significa que ao invés de você estar transmitindo valor para esse cliente, você está somente entregando serviços. Então, isso é um fator muito importante também, muito relevante para você começar a pensar no seu posicionamento. Posicionamento da sua empresa, posicionamento da sua marca, do seu posicionamento como profissional. Mas eu vou te contar a história aí, vamos falar da história da Zorteia, como que nós chegamos até aqui, até esse momento. A primeira fase, como você sabe, a criação da Zorteia aconteceu em 2010, foi a criação do secretariado remoto. Em 2012 nós tivemos a nossa primeira assistente, nossa empresa começou a crescer. E essa primeira fase de crescimento em 2012, nós estávamos dentro de um espaço comum, de um ambiente comum, tá? De secretária, né? Entregando serviços de secretária, só que ao invés de ser uma secretária CLT, era uma secretária à distância, né? Uma secretária em home office. Essa cultura, ela também entrou na mente das assistentes que começaram a trabalhar comigo naquela época, lá em 2012, tá? Essa cultura de uma posição comum, uma posição de secretária, tá? E naquela época, 2012, foi quando eu criei, trouxe uma consultoria de branding para minha empresa, foi nosso primeiro branding, e a gente estruturou marca, site, então fez todo um movimento de papelaria, de realmente consolidar a empresa, até porque até então, quem lembra da minha história, era um cartãozinho de visita impresso numa impressora HP, com fundo assim, que não tinha nada a ver o cartão de visita, não sabia nem me posicionar com aquele cartão de visita. Então era um espaço comum, tá? Eu vivia no espaço comum, mas eu nunca me preocupei. Naquela época eu não me preocupava em mudar esse ambiente, porque não tinha concorrente. Eu era criadora do secretariado remoto, em 2012 não tinha ninguém atuando, né, com isso. Então, nós éramos exclusivos, então nós tínhamos um único posicionamento no mercado, a Zorteia na época era a Desorteia, né? Na época nós éramos exclusivos e a gente já estava assim, sendo visto, né, na mente dos clientes. A segunda fase da nossa jornada de crescimento foi quando a gente estruturou um novo branding. Nossa empresa começou a crescer, a desenvolver, né, a ter mais pessoas na equipe, e a gente precisou estruturar um novo branding. Deixa eu descer um pouquinho, bom, deixa assim. Estruturar um novo branding, e aí a gente saiu dessa posição comum, né, dessa posição que era uma posição de secretária, né, secretárias falando com os gestores da empresa, e a gente precisou entrar numa outra posição, que era uma posição mais de exclusividade, uma postura mais de governança corporativa nas empresas dos nossos clientes e principalmente na nossa empresa. Naquela época a gente precisou ajustar o nosso discurso, nós ajustamos toda a nossa fala, nosso discurso, nosso modelo de negócios. Essa segunda fase, entre uma e outra, foi aproximadamente 8 anos, né, entre a primeira fase e a outra. E a gente aumentou só esse ajuste de branding, esse ajuste nesse discurso, e a gente entrou nessa posição de exclusividade só nesse movimento que a gente fez. Claro que teve muito investimento financeiro, né? Nós investimos tempo, dinheiro e conhecimento, né? Eu entrei numa imersão assim dentro da empresa, com a ajuda de consultores, com a ajuda de mentores, e a gente reestruturou todo o processo. Então teve investimento de dinheiro, teve investimento de tempo e investimento de conhecimento. Só nesse processo, em pouco tempo, a gente aumentou 300% o volume de pessoas da nossa equipe e de clientes, 300%. Então foi um boom assim, muito grande naquela época, simplesmente por conta da nossa mudança de posicionamento, nossa mudança de discurso, nosso novo branding, tá? A terceira fase foi uma fase assim que foi uns 2 ou 3 anos depois. Essa terceira fase, veja bem, que entre a primeira e a segunda foram
8 anos, entre a segunda e a terceira foram, se eu não me engano, 3 anos. Nós simplesmente reduzimos o nosso volume, né, de pessoas na equipe, reduzimos o nosso volume de clientes. Por outro lado, a gente conseguiu aumentar o nosso ticket. Por que nessa terceira fase aconteceu isso? Porque nós entramos novamente com um novo posicionamento. Nós estávamos com um volume muito alto de demandas, mas as demandas não estavam tão qualificadas assim. Aí a gente precisou rever o nosso posicionamento e aí reestruturar. Nós aumentamos o nosso ticket médio praticamente com um volume bem adequado de clientes, tá? E tudo isso foi possível, essa fase 1, essa fase 2, essa fase 3, em breve a gente vai entrar na fase 4. Tudo isso foi possível porque a gente construiu uma marca forte, consolidada no mercado. Então, ou seja, a Zorteia tem 15, está há 15 anos no mercado. Então, nós construímos uma marca forte, consolidada, e a gente desejou sempre estar fora desse espaço comum, fora do ambiente comum. E aí, nós olhamos principalmente com um olhar muito estratégico, muito técnico, muito genuíno e saudável para a nossa empresa. A gente não ficou olhando para o concorrente, porque de 2020 para cá surgiram várias outras empresas, né? Principalmente por conta da pandemia. A gente não ficou olhando para o concorrente. Aliás, a gente nunca precisou olhar para a concorrente. Nós sempre olhamos internamente, nós comparamos os nossos modelos, nossos processos com aquilo que a gente era antes e nunca com o modelo de cliente. Isso é autenticidade, isso é ser genuíno, tá? Então, nós olhamos a nossa empresa, né, todos os elementos, todos os processos, a estrutura da nossa empresa, ao invés de ficar olhando para fora. A gente trabalhou muito forte a nossa autenticidade, a gente sempre trabalha isso, né? Eu tenho um valor muito forte em relação a isso, é ser autêntico, né? Não ser um copiar-colar. Eu lembro que fiz uma postagem, acho que foi em 2012, 2013, eu acredito que ainda deve estar no nosso blog, sobre o copiar-colar, né? Tipo, não faça isso, sabe? Não use essa estratégia. Se você está fazendo copiar-colar de uma empresa que é sua concorrente, você simplesmente está perdendo a sua identidade, está perdendo o seu valor, você está perdendo o seu ser genuíno. E isso, a médio prazo, vai prejudicar a sua empresa. Aí você vai ficar reclamando que o mercado não está bom, que é isso, aquilo, mas é que você não soube se posicionar com autenticidade. Então, esquece o copiar-colar, tá? Claro que de vez em quando, eventualmente, você pode fazer um benchmarking, isso é legal também fazer, mas a título de olhar estratégico, mas não a título de trazer informações do mercado para fora, tá bem? Então, tudo isso, todo esse momento que aconteceu com a Zorteia, simplesmente foi possível porque a gente construiu uma marca forte, porque a gente teve um olhar dentro da nossa empresa, a gente teve autenticidade, né? Não precisamos olhar para fora, a gente teve autenticidade e criamos um estilo próprio de trabalhar. O que vem depois ter certeza que pode ter sido cópia da nossa empresa, né? Mas tá tudo bem, isso tá tudo certo. A gente ajustou o nosso posicionamento, nós ajustamos o nosso discurso, tá? Nessas 3 fases, durante essas 3 fases, foi essencial ajustar o nosso discurso, ajustar o nosso modelo de apresentação, o nosso modelo de negócios também. E a gente, durante esse ciclo, principalmente nessa última fase, a gente parou de atrair clientes problemáticos, clientes desqualificados. Sabe aquele cliente que entra e a gente fica perdendo tempo em ter que ficar desenrolando o que ele quer e enfim, a gente parou de atrair esse tipo de cliente, a gente parou de atrair clientes problemáticos, aqueles clientes que dão problema por qualquer coisa, que fica controlando não, a gente simplesmente parou, né, nessa terceira fase, foi bem interessante. E um case que eu posso trazer para vocês é de uma mentorada aqui em 2023, isso, 2023 a gente fez uma mentoria, eu fiz uma mentoria com ela, é uma mentorada do Rio de Janeiro, e ela queria aumentar, né, o ticket do cliente, ela estava há bastante tempo falando assim, olha, quero aumentar o ticket dos meus clientes, quero aumentar o faturamento, quero aumentar... Então a gente fez um olhar muito estratégico dentro do processo dela, dentro da precificação, dentro dos contratos dos clientes, e a gente viu que ela não precisava aumentar o número de cliente, era só aumentar o ticket, tá? Num movimento que ela fez em um mês, gente, sem precisar aumentar o volume de clientes, ela simplesmente aumentou 30% do faturamento dela, estando com os mesmos clientes. Isso foi uma estratégia que nós utilizamos na mentoria, e foi de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma saudável, perfeito?
Então, o que você vai fazer? O que vai fazer para você ir para esse posicionamento que eu tô falando para vocês, tá? Primeira coisa é ter uma marca adulta. Eu acredito que aqui estou falando com mulheres que já são secretárias remotas já há um determinado tempo e você está construindo uma marca consolidada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você começar a pensar na construção da sua marca adulta, não uma marca infantil. Quando a gente fala uma marca infantil, lá em 2012, não é infantil de criança, né? É infantil de não estar madura ainda, não estar madura o suficiente. É nesse contexto que eu quero dizer para você. Então, o que você vai fazer para ter esse posicionamento? A primeira coisa é começar a construir uma marca adulta, começar a amadurecer a sua marca. E aí, quando a gente fala de marca, também vou trazer outro exemplo para vocês. Eu lembro que eu fiz dei uma mentoria, mas era uma mentoria em grupo. E nessa mentoria tinha uma pessoa lá naquele grupo de mentoria que a marca dela, a marca e o posicionamento dela, inclusive, era um apelido, né? Ela era o apelido dela. Então, não vou citar aqui os nomes, mas assim, aquela marca deixava a empresa dela muito, como é que eu posso dizer, infantilizada, essa é a palavra correta, mas é uma infantilizada e aí ela estava reclamando porque ela não estava conseguindo atrair clientes bons, atrair clientes de qualidade, mas era só um posicionamento de marca, e aí o posicionamento de marca dela vai refletir consideravelmente dentro da postura profissional dela, iria já trazer uma autoridade para que ela pudesse atrair melhores clientes, nem quantidade, mas talvez melhores clientes. Então, isso é uma coisa fundamental, tá? É você entregar uma marca de valor, e eu falo marca, é branding, é marca, é logotipo, é identidade visual, mas também um posicionamento de valor. Aquela pessoa, naquela mentoria, eu sugeri para ela que ela teria que mudar a marca, simplesmente. O apelido dela, carinhoso, que a mãe dela chama, não é uma marca atraente, não é uma marca profissional que seja relevante para ela poder crescer no mercado. Outro fator é para você mudar ou começar a olhar esse posicionamento, é você prestar atenção naquilo que você fala, o que você fala, como você fala e os lugares que você está, aonde você está, especificamente onde você está. O primeiro ponto é esse, tá? E aí, profissionalizar a sua comunicação. Quando eu falo profissionalizar a sua comunicação, é você se posicionar de uma forma congruente nas redes sociais, de uma forma profissional nas redes sociais. Por exemplo, você nunca vai me ver nas redes sociais, nem na minha rede social pessoal, você vai me ver assim, com um copo de cerveja na mão numa balada. Olhar para o seu posicionamento nas redes sociais como profissional e como pessoa, como marca pessoal. Então, você vai precisar profissionalizar a sua comunicação. Tudo que você mostra nas redes sociais, tudo que se mostra para as pessoas é comunicação. E essa comunicação vai fazer a sua marca se tornar adulta. O outro ponto é você olhar para o seu tom de voz. Gente do céu, tem pessoas que quando começam a falar com a gente, tem aquele tom de voz tão queridinho que fala, parece que está falando com uma criança. Gente, você sabia que é possível sim você trabalhar a sua voz para que você possa ter mais autoridade na sua fala? Comece a pensar nisso, tá? Comece a melhorar o seu posicionamento em relação à postura e voz, tá? Como você está falando para o mercado. A maneira com que você fala também gera autoridade. Deisiane, mas você está dizendo que eu tenho que alterar minha voz? Não, é uma sugestão, tá? É um passo a passo que eu estou dando para que você melhore o seu posicionamento, para que você atraia mais clientes e melhores clientes, tá? Outro ponto é você cuidar com seu estilo de fala. Sabe quando você começa a chamar aquele potencial cliente de meu amiguinho, querido, meu amor, minha paixão? Gente, isso daí simplesmente te desqualifica como uma boa profissional. Toma cuidado com isso, tá? É uma postura profissional, é uma postura de executiva para gestor, de gestor para gestor. Pensa nisso. Como que está sendo o seu estilo de fala? Está sendo uma fala que te traz autoridade, que te traz um bom posicionamento, ou é aquela fala que te deixa num ambiente comum? Falou? Captou? Entendeu, meu? Fica ligado em relação a isso. E também prestar atenção em relação ao material
que você entrega, eu chamo de material de papelaria, a gente chama de papelaria, mas é aquela sua apresentação comercial, como que é o seu e-mail profissional. Eu tenho uma mentorada que o e-mail profissional dela era o diminutivo do nome dela. É fulana, né, arroba, o domínio dela, né? A primeira visão que eu trouxe para ela é assim, você precisa mudar isso, porque você não está falando com alguém da sua família, você está falando com profissionais, com potenciais clientes. Então, se você quer entregar autoridade, quer entregar posicionamento, você vai precisar mudar a sua postura e o seu endereço de e-mail. Isso é essencial, tá? Então, são esses 3 pontos que você pode fazer para você construir uma marca forte e consolidada. Então, recapitulando. Ponto 1, ter uma marca adulta, começar a pensar nisso, sobre como ter uma marca adulta, uma marca madura, né? Ponto número 2 é profissionalizar a sua comunicação, sair do modo queridinha, do modo diminutivo, fofinho e profissionalizar a sua comunicação. Terceiro ponto é você estabelecer um forte vínculo de autenticidade com o mercado e com os seus clientes. Me conte aí, ou me escreve aqui nos comentários, se essa live fez sentido para você, se essa live está fazendo uma virada de chave para você. Eu sei que é um tema muito difícil, tá? Talvez a maneira com que eu expresso isso seja uma maneira um pouco confusa, mas a gente detalha isso, né, muito bem detalhado dentro das nossas mentorias. E me conte se faz sentido, se fez uma virada de chave para você. E amanhã a gente vai ter uma oportunidade para quem estiver na nossa live, para quem estiver acompanhando, que vai ser uma oportunidade super interessante e imperdível. Eu espero vocês amanhã. Até mais!